Olá, eu sou a Índia Ticuna do Amazonas, me chamo Ena Miguel, sou liderança indígena, ativista do movimento indígena e antes de deixar aqui o meu pronunciamento do repúdio sobre o PEC 215 e explicar a você o que está por trás dessa manobra de injustiça contra nós, os povos indígenas, eu também quero chamar a atenção de alguns parentes indígenas e dar o meu puxão de orelha nestes desinformados índios, brancos e negros, embora que para Deus só tem uma raça, a raça humana. Estes desinformados expressam a ideia errada de que uma vez um indígena muda para a cidade para estudar, trabalhar e andar bem vestido, consegue comprar o seu carro próprio, sua casa própria, um celular e abre um Facebook e entra nas redes sociais para poder ajudar, levando essas informações tão importantes para nossas aldeias. E dizem logo, este não é mais índio. Nosso direito indígena, o governo não deve passar para ele, porque ele já abandonou a cultura. Traiu seu povo, está vivendo fora da aldeia. Aí fica expressando por aí nas redes sociais que índio urbano geralmente não se encaixa, nem na aparência, porque índio que é índio tem que morar na aldeia. Não é todo índio que é como eu, assim, com esses traços exóticos, cabelo preto, os olhos puxados. Nem toda pessoa de cor parda é negra. Muitos são índios cafuso, que é mistura de negro com índio. E tem os mamelucos, que é mistura de branco e índio. Mas são índios também. Tem parentes indígenas que dizem por aí que é índio mesmo, de verdade, não vive na cidade. Índio mesmo é aquele que vive lá no mato, pelado, com aqueles traços, usando aqueles pau na boca, ou aqueles bodoques grandes na boca, igual do nosso cacique Raoni, grande liderança. Mas pelo censo do IBGE de 2010, atualmente existem bem mais indígenas morando nas favelas e nas grandes cidades do que índio realmente vivendo na aldeia. E antes de eu falar sobre a PEC 215, eu vou te dizer que está me vendo agora nessas redes sociais, me apoiando ou até me criticando. Porque mesmo você sendo ou estando na cidade ou aí na aldeia, a tecnologia também já chegou para você e para mim. Agora, como liderança e guerreira, não preciso mais usar a flecha ou o arco. Agora eu uso a flecha do mouse como uma arma de guerra que é muito melhor do que esta. E também luto contra essa maldita PEC 215. Vou fazer um pedido. Parentes, evitem conflitos físicos. Desarmem-se. Porque o arco e a flecha contra arma de fogo não é protesto, é missão suicida. Pense nos seus filhos, nos seus pais, que ficarão lá na aldeia chorando. Caso você seja a morrer entre esse conflito provocado pelo PEC 215. A PEC 215 é uma maldição para todos nós brasileiros, que inclui índios, brancos e negros. Até imigrantes que vêm viver aqui no Brasil. A PEC 215 já vem sendo usada como instrumento de pressão dos ruralistas contra o governo através do UDR, que é a União Democrática Ruralista. É contra nós indígenas também, porque o UDR não foi feita para lutar pelos nossos direitos. O UDR é uma entidade que reúne proprietários rurais que em 2012 já tinham seu favor no Congresso 160
deputados e 24 senadores, com o objetivo declarado de preservar o direito dos propriedades dos ruralistas e não das nossas terras indígenas. Poucos sabem que muitas dessas terras são de políticos e empresários poderosos do agronegócio, que criam vacas, porcos, galinhas e que são donos dessas terras, mas eles nunca aparecem por lá. Porém, a maioria desses movimentos estão sendo feitos em nossas terras indígenas, as que não têm índio, mas são nossas também. E vejo que muitos dos nossos parentes têm apoiado esse movimento ruralista, como se fosse um movimento nosso, mas não é. Temos que criar e apoiar nossos próprios movimentos indígenas, com coragem de dizer para o Brasil que antes de existir as leis, nós já tínhamos os nossos direitos preservados, porque se índio não tem terra, onde viviam em 1500 os nossos ancestrais indígenas, quando a população do Brasil era 6 milhões de índios e 0 de branco. O Brasil sempre foi nosso e não foi descoberto, ele foi invadido e tomado da gente. E agora temos que ter a sabedoria, a paciência estratégica política para pegar de volta pelo menos um pedacinho da terra que era nosso, para podermos plantar e viver. O resto pode deixar para o governo, porque não vamos mais conseguir tirar tudo deles e nem queremos, porque eles já estragaram tudo. Parênteses, se construir cidades fosse a melhor saída para uma vida segura e feliz, eles viveriam muito felizes, não é verdade? Como nós, indígenas, que com nossas poucas terras, lá na nossa aldeia, vivemos felizes. Afastados dessas cidades, desses problemas urbanos. Ser rico na nossa cultura indígena não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Se você tem aquele rio limpo, a floresta preservada, a aldeia já é muito rica. Também temos que informar que tudo aqui é emprestado da Mãe Terra. E quando a gente morrer, vamos devolver tudo para ela e não vamos levar nada. Agora eu vou te explicar o que é a PEC 215, porque se ela for aprovada, vai paralisar todos os processos de demarcação de 228 terras indígenas, que custou muitas brigas e até morte, inclusive das nossas crianças, nestes conflitos que aconteceram nas nossas aldeias. Porque a PEC 215 vai transferir do executivo, que é quem executa as leis já aprovadas, para o legislativo, quem faz as leis e decide por nós sobre as demarcações das nossas terras. Aí, o legislativo, composto pelos deputados estaduais e nos municípios, composto pelos vereadores, que não entendem nada da nossa cultura indígena, não sabem da nossa luta, quem vão fazer as leis para nós indígenas, aprovar ou até rejeitar. O que estes políticos querem é se manter no poder, através de votos. Aprovarão as aberturas de terras já reconhecidas como nosso, para serem usadas pelos empresários famintos por dinheiro e que pagam suas campanhas políticas, fazendo estes empreendimentos econômicos e atividades de impacto
como agronegócio e outros interesses públicos, como o Belo Monte, que eu também muito lutei, como a exploração mineral de hidrelétrica, a construção do oleodutos, gasodutos, ponto de navios cargueiros. E vão além disso, vão fazer mais aeroportos e a colocação de porte para linhas de transmissão de energia elétrica. E vão abrir também novas estradas dentro das nossas terras indígenas, até ferrovias, hidrovias nos nossos rios, e vão fazer mais assentamentos rurais, tipo terra do MST, que não são da nossa cultura indígena, e atividades agropecuárias. Inclusive, poderão arrendar e até alugar as nossas terras indígenas já demarcadas, que não tiveram usado para o plantio nas nossas aldeias. A PEC 215 vai impactar diretamente as 698 terras indígenas em processo de reconhecimento que não chegaram ao estágio final do processo de demarcação. E aí, todos os direitos serão perdidos, porque o objetivo da PEC 215 é tirar toda a garantia do direito indígena à terra, que já era reconhecido como direito originário pela Constituição de 1988, onde diz na Carta Magna, escrita pelos próprios brancos no Congresso, que não cumprem suas próprias leis. Está escrito que os povos indígenas são reconhecidos como os primeiros naturais senhores da terra. E as terras indígenas, de acordo com o artigo 231, são aquelas terras por eles habitadas em caráter permanente das terras utilizadas para suas atividades produtivas, necessária ao seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições indígenas. Embora aparecem como áreas demarcadas e de ocupação garantida, aqui no Brasil, nem nós indígenas e nem os próprios brancos têm a garantia das suas próprias leis aprovadas no Congresso, onde os que fazem as leis não cumprem as leis que fazem. E depois dessas leis feitas, as leis são emendadas e depois anuladas e até rasgadas. Na verdade, ainda não temos nossas terras e nem garantia do nosso meio ambiente seguro para viver, porque o Ministério do Meio Ambiente é o que mais tem tirado nossas terras e degradado o nosso meio ambiente. Para onde vamos mudar e viver? Na Lua? No Sol? Ou no céu? Só pode, né? Não temos saúde, porque o Ministério da Saúde é o que mais tem trazido doenças. E até os brancos que pagam imposto morrem aonde? Nos corredores dos hospitais, por falta de remédios. Não temos educação de qualidade, porque vivemos num país que o Ministério da Educação tirou todo o direito dos nossos pais, educadores e dos nossos professores e deu todo o direito para o mal educado. Deixo aqui o meu pronunciamento de repúdio à PEC 215, porque mesmo eu vivendo na cidade ou vivendo em outro lugar ou até outro país, eu sou indígena e eu quero justiça. Mas primeiro,
Nós precisamos de uma justiça que não falha, que é a justiça divina, porque ela não contempla número de votos, como é nas eleições. Porque, com muita tristeza, meus queridos amigos, meus parentes indígenas, que tenho que dizer, lutemos, lutemos, e contem comigo nesta luta em busca da verdadeira justiça, porque ao que eu vejo, a PEC 215 e o Ministério da Justiça é o que mais tem cometido a injustiça com os povos indígenas. E vamos gritar alto e alto, fora a PEC 215, com nossos povos indígenas. Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus, que nunca nos abandona. Quero agradecer o movimento indígena, os movimentos que lutam pelos direitos dos povos indígenas. Eu sou apenas uma pessoa, mas nós iremos gritar todo mundo junto, fora a PEC 215. Eu sou a Índia Ticuna Veena Miguel. Muito obrigada. Moente Kunama.